acrescentar em nome do Senhor Jesus, Apocalipse 5, amém? E junto nós vamos voltar naquilo que está escrito, porque já está escrito. Jesus não pode apagar, Deus não pode apagar, nem mexer. E nem Deus, nem ninguém, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, diz a palavra do Senhor, nós vamos meditar mais um pouquinho. Ele diz assim: eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, que é digno de abrir os livros e de desatar os seus secos. E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete, que foi Jesus Cristo. E eu vi isso que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Então só Jesus tem esse Espírito de Deus. Se tem esse Espírito de Deus, porque ele é o próprio Deus. Quem está entendendo? Aí diz assim, versículo 8: e havendo tomado o livro dos 4 animais, e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todas eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? Então está falando aqui que essas coisas para acontecer, só aconteceram depois que veio Jesus, e que morreu por mim e por você, e agora ele é digno de abrir aquele livro. Entendeu? Amém? Porque ele pagou o meu preço e o seu preço. Por isso que eu chorava muito, que não tinha ninguém no céu nem na terra, até aparecer Jesus Cristo. Amém? O leão da tribo de Judá. Quem está entendendo? Amém? Então vamos continuar lendo para nós entendermos bastante naquilo que está escrito, sem fazer confusão. Assim o versículo. Então aqui ele comprou toda a tribo, e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então o povo de Israel, que tinha sacerdote lá atrás, lá no Velho Testamento, Deus já veio, não aceitou mais aquilo lá. Quem está entendendo? Porque aquilo era a sombra do que haveria de vir. Vamos lá, está atrás, tudo quando Jesus veio, Jesus tomou o lugar de todos eles. Jesus foi o sacerdote, Jesus foi o levita, Jesus foi o profeta, quem está entendendo? Jesus é a própria igreja, Jesus é o próprio altar, Jesus é o próprio holocausto, Jesus é o cordeiro que tinha lá atrás, a não tirar o pecado. Quem está entendendo? Agora ele tira. Quem está entendendo? Jesus veio e tomou o lugar de tudo isso. Estava escrito lá atrás, pela sombra daquilo que haveria de vir. Tá bom? Então vamos lá, versículo 10. E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra, que é a igreja do Senhor. Amém? Escolhida por Deus, que depois que Deus derramaria o seu Espírito. Aí diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares e milhares. Amém? Quando João viu essas coisas, Jesus disse para Pedro, para João: escreve essas coisas que você está vendo. Amém?
e vir para 7 igrejas. São coisas que ele viu que vai acontecer lá no fim, foi coisas que aconteceram, foi coisas que estão acontecendo. Entendeu? Por exemplo, Jesus sobe, depois de 70 anos, João vai ter essas visões e vai ver a glória de Deus lá no céu. E ele escreveu e viu a igreja lá. Quem está entendendo? Ele viu a igreja lá. Traduzindo, tudo que Deus fez, ninguém pode mexer. Já está pronto. Quem entendeu, irmãos? Amém? Quem é salvo, já está salvo. Quem está lá na glória. Quem não é, não é. Não, cara, mas nós não sabemos, por isso pregar o evangelho. Quem quer for batizado. Mas o batismo anda junto com a salvação. Os dois andam juntos. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não foi águas? E desde então tudo saiu das águas. Bicho, animal, eu, você, o homem. Quem entendeu? Saiu das águas. Amém, irmãos? Então Deus, então, aquilo que era só água, Deus foi, nasce isso, faz isso, faz isso, faz isso. Foi saindo das águas. Eu que estou aqui saí das águas. Quem está entendendo? Por isso veio Jesus se batizando nas águas. Quem está entendendo? A água é vida. Né? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos continuar, né? Versículo 12. E com grande voz diziam: digno é aqui o cordeiro que foi morto. Digno é o quê? O cordeiro. Só o cordeiro? Não, mas está contando a desgraça do coitado. O que aconteceu com Jesus? Foi morto. Por causa do meu pecado e do seu. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém? Que foi morto. E agora, para mim e para você voltar para o céu, se você não matar essa natureza carnal tua, você vai ficar. Quem está entendendo? É bem assim. Você fica. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma carne que evangelho duro, mas é um evangelho de salvação, porque Deus não morreu à toa. Deus não veio brincar. Deus pagou um preço muito alto para me salvar e salvar você. Quem está entendendo? E você vai ver você aqui, incluindo aqui. Amém? Então vamos continuar lendo, que diz assim. Os dois já lemos, né? Não. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro também, que foi morto, receber o poder e riqueza, sabedoria, força e glória, ações de graças. Tudo isso Deus deu para Jesus Cristo. Eu vi toda criatura, vamos prestar bem atenção. Eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória, poder para todo, para todo. Aí as pessoas veem isso aqui: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro. Fica inventando dois deuses. Amém? Deus está no cordeiro, tirando o pecado do... Porque ninguém pode salvar ninguém ou perdoar pecado se não for Deus. Está bem claro ou não? Mas a Bíblia não está falando bem claro. Mas fica ruim quando as pessoas inventam outras coisas, depois para sair daquilo fica ruim. Quem entendeu? Então lá, versículo 14. Os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo. Tem 4 animais aqui, irmão.
O que dizer desses 4 animais? Quem vai entender? Deus é o quê? Deus é o quê? Aí, vamos ficar com medo não. Solta a boca. Deus é Espírito. Desde então, para contar para mim, para você das coisas que vai aparecer, chamado de árvore, chamado de animal, qualquer coisa. Por exemplo, eu sou animal o quê? Eu sou meio doidinho, mas é animal racional, né? É isso não? Aí você vai ver o animal que não tem. E Deus chama dessa maneira, se tratando das coisas terrenas, chama de animal. Quem entendeu, diga amém? Amém? Não tem não, o que tudo é animal, não é. É quem chama de animal mesmo. É um corpo que apareceu. Quem entendeu? Então, vamos lá, esse versículo que nós lemos, 14, diz assim: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram e adoraram ao que vive para todo. Vamos dar uma olhadinha, o que é esses 4 animais? Volta para trás um pouquinho na página. É Apocalipse 4. Isso que nós estamos lendo, você vai voltar para trás, vai ver a mesma coisa, certo? Então diz assim, o 4. Ao redor do trono havia 24 Ao redor do trono havia 24 tronos. É 12 da tribo, 12 profetas da tribo, 12 patriarcas da tribo de Israel. Mas vamos agora? Não, nenhum deles, agora. Entendeu? É dos 144 mil, já está eleito e salvo. Quem entendeu, irmão? Não é isso que passou, não. Os que passaram, não quis Deus. Versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos. E vinha sentado sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro, que é os 12 patriarcas e os 12 discípulos de Jesus, se tornando 24. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono haviam 7 lâmpadas, quase igual que nós lemos lá, de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Mas que não é, meu cara, Deus tem 7 Espíritos? Não. Deus só tem um Espírito. Quem está entendendo? 7 Espíritos que Deus trabalhou com 7. O primeiro filho que Caim matou, que era Abel, Deus colocou os 7 e já falou para ele: mexe agora com esses 7. 7 são coisas de Deus. Quem está entendendo? E desde então vem esses 7. Que não são 7 Espíritos, mas alguma coisa bem forte que Deus pôs no lugar de Abel, que Caim o matou. Desde então, dali Deus trouxe a sua linhagem, a sua genealogia, até vir Jesus Cristo. Quem está entendendo? Versículo para onde? 6 agora. O 6. Havia diante do trono como um magnífico, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Amém? 4 animais com 7 olhos, por diante e por detrás. Quem já viu esse animal? Tem olho na frente, tem olho na cabeça, atrás, na nuca. Não quer dizer isso. Quer dizer, quer dizer que Deus, nada é oculto diante de Deus. Onde você for, onde se esconder, onde você entrar, Deus está te vendo. Tudo é patente aos olhos de Deus. Quem está entendendo? Amém? Aí diz assim: 4 animais cheios de olhos por dentro, por diante e por detrás. Vamos lá ver esses animais. O primeiro animal era semelhante ao quê? A um leão. Jesus era animal, né? Jesus era animal? Não, era um homem. Quem entendeu? Mas falar daquela natureza, Deus chama de animal. Quem entendeu, irmãos? Amém? O primeiro animal era como o quê? Leão. Amém? E esses 4 animais vai estar dentro do próprio Jesus Cristo. Ele é o representante da igreja.
E hoje eu tenho esse Espírito de Deus dentro de mim, dentro da própria igreja, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que diz assim: e havia dentro do trono, como um mar de vidro cilindro cristal, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por dentro e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. Foi aonde nós vimos no Apocalipse, que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E esse leão da tribo de Judá foi Jesus Cristo. Está vendo? Ele está com esse espírito. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Amém? Bezerro porque ele veio para a terra, ele veio para trabalhar. Jesus veio para servir e não ser servido. Aí você olha nos dias de hoje, os cristãos tudo ricos, cheio de bênçãos, andando de carro para cima e para baixo, carro do ouro, avião, dinheiro, tudo de Deus, né? É de Deus? É nada, irmão. Amém? Estão todos enganados com a própria doutrina da igreja, com a própria religião. Não. Quem entendeu? Jesus veio para servir e não para ser servido. E deixou esse espírito comigo na igreja e da igreja com você. Traduzindo, pega o pastor, pega você, pega todo mundo, porque o espírito é um mesmo. Entendeu ou não? Tem diferença não. Amém? Então vamos lá. O primeiro animal é semelhante ao leão, o segundo animal é semelhante ao bezerro, porque Jesus veio para servir, para dar a terra, amém? Para trabalhar. E o terceiro animal, rosto como de um homem. Ué? Você não está entendendo o que eu estou falando, não? Como pode um animal ter rosto de homem? Eu quero dizer para os irmãos, se tratando das coisas da terra, Deus chama de animal. E não com maldade. Quem entendeu, diga amém? Então vamos lá. Então está falando aqui de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para o preço do meu pecado do seu. Isso que ele venceu, agora está lá. E dá esse Espírito para a igreja, nos faz dos reinos de sacerdotes, aqui na terra. Mas com esse mesmo Espírito. Quem entendeu? Aí diz assim no versículo, nesse mesmo versículo, rosto, como eu tinha o terceiro animal, rosto como de um, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém? Os irmãos falaram, era semelhante a uma águia voando. O Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu não quero dizer que o Espírito Santo é semelhante a uma águia voando. Tudo que é de baixo é baixo. Deus disse que colocaria tudo debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Espírito de Deus. Espírito de águia que voa sobre os ares. Quem está entendendo? E aonde você for, lá de cima ele só olha e vê o homem, vê a terra, ó, como gafanhoto. Já pensou que pequenininho? Quem está entendendo? Amém? Deus é bom, né? Então vamos continuar meditando. Então, era semelhante a uma águia. Os 4 animais tinham cada um de si 6 asas ao redor, por dentro, eles estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. O que? O que? E o que há? É outra. É o próprio Deus. Quem entendeu? É o próprio Deus. Aí diz assim o versículo. Onde que eu estava, Senhor? Eu sou poderoso? Não. E quando os animais davam glória e honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todos sempre. Quem está sentado lá para todos sempre? É Jesus. Antes não tinha ninguém sentado lá. Amém? Tinha um trono. E o trono estava vazio, mas tinha um trono. E aquele trono era trono de Deus para o seu Filho Jesus Cristo sentado. Não caso como que é um trono assim igual tem
esses tronos de rei, né? Como onde eles moram, onde fica castelo, né? Aqueles castelos, aqueles tronos, não. É o trono igual aquele, meu caro? Não! Amém? Estamos falando de coisas espirituais. É um trono de glória. Mas para ter essa glória, ele teve que batalhar. Ele teve que vencer. Ele teve que morrer. Quem entendeu? Presta atenção, irmãos, hoje. Vamos prestar atenção. O homem é no seu vivo. E Deus permitiu que ele morresse. Meu caro, como é que foi? Deixou ele sair fora. Deixou ele sair fora do Éden. Ao sair fora do Éden, ele morreu. E Deus permitiu. Quem está entendendo? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, senão não estaríamos também. Amém? Deus permitiu que o homem tivesse um livre-arbítrio. Amém? Por isso a palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por vir. Você que está aqui essa noite, aceita a palavra ou não aceita, é você que vai pagar. Vai ter com Deus aquilo que você aceitou ou não. Quem está entendendo? Por isso pregar o Evangelho, porque ninguém mais é coitadinho, ninguém é mais criança. Ouça o que o Espírito diz. Eu estava cansado, eu estava bem drogado, eu estava. Não é nada não. Eu não vou pregar o Evangelho para você ficar esperto. Pega ou solta. Quem está entendendo? Nunca vamos dizer a quem é justo, seja justo ainda. Quem é sujo, se sujo ainda. Quem está entendendo? Deus dizendo para você, eu estou deixando só o seu critério. Ou pega ou solta. Quem entendeu, irmãos? Amém? Então nós estamos ainda em tempo de dizer, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Então, quando fala a respeito das 7 igrejas, então são 7 eras, porque Deus não tem dessas 7 igrejas, Deus só tem uma. Então são 7 eras que de lá para cá foram mudando, mas a palavra continua lá. A esposa do cordeiro tem que ser só uma só. Quem entendeu? Então não tem 7 igrejas assim, são 7 eras. Quem entendeu? Porque a igreja é uma, de acordo com o tempo. E a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia. E agora, meu cara, como explicar isso no 7º descanso? Aí, nós dá trabalho para Deus, vamos não. Amém? Mas o povo judeu não vai dar. 144 mil não vai dar trabalho para Deus. É aí por isso que está descansado. Quem entendeu? Quando vier os 144 mil, eles vão ser judeus, eles não vão abrir mão. Eles vão voltar a servir o Senhor, o único e verdadeiro Deus, que é a vida. Mas eles vão saber que esse único e verdadeiro Deus é Jesus, que morreu para salvar eles também. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então, Deus é maravilhoso. Vamos lá, vamos meditar a palavra do Senhor. Voltando agora. 6:1. Versículo. E havendo o cordeiro aberto um dos seus, olhei, eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e olhei, eis um cavalo. Eu vou parar por aqui. Como que você vai descobrir isso, irmão? Vamos prestar atenção. E além do cordeiro aberto, um dos seres, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e... Já está dizendo, irmãos. Amém? Pela própria palavra, a palavra de Deus, e, por exemplo, pelo Espírito Santo de Deus, já está dizendo para nós. Quem entendeu, amém? Já está dizendo, pelas Escrituras. Quem entendeu? Isso quer dizer, eu leio, tal. Então Deus deixou escrito para mim o jeitinho que foi, o que vai ser, o que... Quem entendeu? Entenderam ou não? Você pega a Bíblia,
No princípio criou Deus os céus e a terra. Na última página, na hora vem Senhor? É outro Deus? Não. E dentro dela dá todos os planos de Deus, aqui na terra, no céu, no inferno também. Quem está entendendo? Está dentro da Bíblia. Por isso o diabo não gosta da palavra de Deus. Por isso que ele conseguiu fazer com que dentro das igrejas a Bíblia não fosse lida e nem ensinada. Quem entendeu? Ele conseguiu. Então vamos continuar lendo, agora 6. 6:8. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno, ou seja, foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, traduzindo tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu, é tudo permissão de Deus. Versículo 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que João está falando que ele viu. Aí nós vemos lá que Jesus comprou daqui da terra todas as nações, as tribos e os povos. Quem entendeu? Então tudo que Deus escolheu vai estar aqui debaixo desse altar. Aqui mesmo debaixo do altar. Tem um lugar por aí que fala que é o seio de Abraão. Quem está entendendo? Que é o seio de Abraão. Que eu tenho quase certeza que é o mesmo lugar. Os irmãos entenderam? Aí esse versículo o 9. E havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor dos testemunhos que deram. Chamavam o meu igual dizendo: até quando é o verdadeiro, santo dominador, não julgas em mim o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra. Estão clamando por justiça. Foram dadas a cada um cumpridas as vestes brancas, e foi dito que repousaste, ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém? Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve grande temor na terra, e o sol se tornou-se negro. Amém? Então, aquilo que nós estamos lendo, já no versículo 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que estavam mortos, por amor da palavra de Deus, e por testemunho que aqui é a igreja, amém? Aqui mais para baixo é o povo judeu. Quem está entendendo, irmão? Porque já está lá no fim, lá no fim. Então você está vendo Deus, Jesus Cristo, Deus pegando, contando as coisas do fim, primeiro para nós. Quem está entendendo? Aí depois vem a igreja, porque eles dependem da igreja. E a igreja é de Jesus Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Amém? No versículo, deixa eu ver aqui, vou dar uma puladinha. Versículo 7, ou Apocalipse 7, 7:3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as águas, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos dos nossos Deus. Aqui é o povo judeu, está vendo? Então a igreja está indo embora, Jesus está voltando para o povo judeu. Ele diz assim: e o número dos assinalados eram 144 assinalados de todas as tribos e dos filhos de Israel. 7:9. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão. Vamos prestar bem atenção agora, hein? Depois dessas coisas, olhei aqui uma multidão, então ninguém podia contar, em todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palma nas suas. Amém? Então aqui
todos aqueles que foram comprados por Jesus Cristo, que estão aqui. Amém? Então aqui não tem nada de virgem, de das bocas, não tem nada dessas coisas. Amém? Está pegando desde o tempo de Adão até os nossos dias, os eleitos e salvos do Senhor. Quem entendeu? Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não é dor, não, tá bom? Porque esse Cordeiro não existia, só tinha o Deus que é Espírito. Agora Deus está em Cristo, nesse Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, os anciões dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. E adoraram o Cordeiro, que Deus está em Cristo. Dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, sonho de graça e honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então, lá só tem Jesus. Quem está entendendo? Esse é o nosso Deus, tá bom? Versículo 3. E um dos anciões me falou, dizendo: estes são que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Vamos ver. Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue e no cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, que servem de dia e de noite. Vou falar um pouquinho agora aqui. Quem são esses que vieram diante da grande tribulação? A Bíblia diz que nos nossos dias vai vir uma grande tribulação. Quem está entendendo? Amém? Mas aqui já tem gente morta antes desses dias, que agora não são dias. Quem entendeu? Só que, presta bem atenção. Deus disse que nos livraria da hora da grande tribulação que há de vir. Quem está entendendo? Mas isso aqui estão passando por grande tribulação. Quem está entendendo? Amém? Então, mas não tem nada de 10 vídeos aqui não, tá bom? Tem nada de pessoas que não é salvo aqui não. Traduzindo para mim para você, os 144 mil que eu divido, eles vão passar por grandes tribulações também. Igualzinho nós. Quem entendeu? Não vai ter diferença nenhuma. Eles vão sofrer também. Só que agora Deus vai comer. Quem entendeu? Mas aqui João está contando de alguma coisa que ele está vendo que passou por uma grande tribo. Vamos voltar lá. Versículo 3. E um dos senhores me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do corpo. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então vamos ver quem são essas pessoas que vieram da grande. Não, estou falando isso porque alguém falou que as virgens loucas, quem ficou para trás, e tem hora que tem vontade de se deixar falar besteira. Essas pessoas são pessoas com Deus. Mas solta o que acha que pensa que é assim, né? Pedro veio da grande tribulação. Pedro? Pedro passou por tribulação? Não. O homem de cabeça para baixo, coitado. Não é tribulação isso não, é? Todos os discípulos, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, vão passar por essa mesma tribulação. Jesus tomou aquela ceia, antes ele tomou aquele cálice, e aquele cálice foi de tribulação. Quem está entendendo? Por isso nós participamos da ceia,
que é o mesmo cálice que Jesus tomou, dizendo para mim e para você que você também vai ter tribulação. Você pensa que o mundo não gosta de você? Quando você fala que tem Jesus Cristo como seu único Deus? Quando você fala que você é batizado em nome de Jesus? Você pensa que o mundo vai gostar de você? Quem está entendendo? Você vai ficar mal visto, você vai ficar mal olhado. Então isso já é uma tribulação. Quem está entendendo? E são essas pessoas que estão aqui. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, Elias, os outros profetas lá atrás, sabe que eles tiveram tribulação? Tiveram, não? Tiveram, irmãos. E a alma até estão aonde? Que lugar? Está todo mundo aqui, junto. Faz parte do mesmo lugarzinho que Deus preparou para os seus eleitos e fiéis, seus chamados e escolhidos. Quem está entendendo? Amém? Então nós vemos lá atrás que Deus veio, toda a tribo, todas as nações, estão todas aqui. Ou tem gente de eu falar uma coisa ao contrário aqui? Tem? Está bem claro ou não está bem claro? Então não tem nada de alguém falando que a virgem, que não sei o quê, tipo, desde quando eu vejo umas besteiras aí. Os irmãos estão entendendo? Então você vai ver, Jesus Cristo, ele veio, passou por grandes tribulações. Passou ou não passou? Vamos lá. Tirando, nós já vamos embora. Tirando João, foi o único que teve uma morte normal. Quem está entendendo? Foi o único. O resto, todos morreram por morte feia. Pessoas cerradas pelo meio, pessoas queimadas, tiraram o couro de alguém, cataram alguém num cavalo e jogaram no meio, saiu o carro no meio daqueles buracos da terra, arrancaram o couro. Será que isso é tribulação? Quem está entendendo? Amém? Então você vai ver que é bem assim. Quer dizer para a igreja que Deus tinha um rapaz escolhido, João Batista, escolhido, que veio preparando o caminho do Senhor. Como que ele veio preparando o caminho do Senhor? Presta atenção. Apareceu João Batista lá em Edom, porque lá havia muitas águas. Lembra de Edom? Então como que ele veio preparando? Primeiro ele começou a batizar as pessoas. E através do batismo ele apresentou Jesus Cristo. Você pode entender ou não? Aí você vai ver que as pessoas não conseguem aceitar o batismo em nome de Jesus. Então o batismo acompanha a salvação. Você pode entender? Falei que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Falei que antes disso veio João Batista pregando lá em Edom, porque lá havia muitas águas. Veio Jesus Cristo lá no Rio Jordão, dizendo para João, João disse, carece ser batizado pelo Senhor. Jesus disse, deixa assim, para que toda a justiça se cumpra, eu também tenho sou homem, também tenho que passar por isso. Quem está entendendo? Aí João Batista, o que aconteceu com João Batista? Ele perdeu a sua cabeça. Não? Perdeu sua cabeça a troco de uma dança. Os irmãos falam dança? Hoje as igrejas por aí está todo mundo dançando. Entendeu? Não vou trazer dança espiritual, vai para o inferno. Isso não existe na igreja. Deus nunca deu espetáculo para ninguém. Aquele espetáculo que foi dado, o profeta de Deus perdeu a cabeça. Entendeu? Por causa de uma bailarina, por causa de uma dança. Os irmãos estão entendendo, não? Amém? Aproveitou o aniversário do rei e, como João Batista disse para o rei que não era lícito ele ter aquela mulher, porque aquela mulher era do irmão dele. Quem está entendendo? Então é como eu você. Você prega a verdade hoje e o povo não aceita essa verdade que está pregada. Por isso, se deixar ela perder, você vai perder sua cabeça também.
Você vai entender? É tribulação ou não? Não é assim, evangelho light, aí que as igrejas todas voltadas, aí aceitando, dando glória a Deus. Os irmãos entenderam? É difícil ou não é? É difícil. Amém? Então vocês vão ver que todos os discípulos morreram, nenhum deles em morte boa. Amém? Mas hoje estão lá no céu, para a glória do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. A gente não ia ler sobre isso, mas Deus deu assim, deixa assim. Em nome do Senhor Jesus. Então faça força. Não negue o Senhor Jesus, porque Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, está vendo? Não vai ter tempo lá no céu. Se negar ele agora. E o que é negar ele agora? Você dizer que é a segunda pessoa da Trindade. Que ele tem feito que o primeiro, o segundo, o terceiro, está negando ou não está? Está negando o nome de Jesus Cristo. Ele é o único Deus, verdadeiro. Ele é o que era, o que era, o que era, ele é o que era, o que é, o que há de. O todo. Você vai entendendo? Quando você põe alguma coisa, faz confusão, está negando. Quer entender? Diga amém? E que tem com Jesus? Você vai ver que é onde você mora, alguém ficar sabendo que você tem essa fé, já vai olhar você com os olhos meio. Quer entender? Diga amém? Então vamos dar uma salva de palmas para você. A igreja está terminando por em nome do Senhor Jesus. É assim, não é? Vocês veem que as coisas de Deus é sério, muito sério. Né? Então, graças a Deus que Jesus está voltando, porque nos dá o Senhor vier buscar a sua igreja logo. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz, vai desficarem. Já pensou? Vocês sabem por que Jesus disse que viria buscar a igreja antes da grande tribulação? Porque vai ser duro, irmãos. Quem entendeu? Da hora da grande tribulação. E graças a Deus se você for. Porque se você não for, vai ficar ruim, não vai? Você já experimentou orar a Deus e ir buscar a Deus? E Deus parece que não está perto de você, não está em você? Quem já teve essa prova? Amém. Essa prova está a coisa mais ruim do mundo, irmãos. Você procura Deus e não acha. É ruim. Nós não podemos viver sem Deus. Sem Deus nós somos, nada podemos fazer. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Demais está entendendo? Coisa mais ruim do mundo. Que Deus tem misericórdia de todos nós. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmão, que meu espírito saiu de Deus. E Deus não quer perder o meu espírito. Mas se eu bobear, eu perco Deus. Quem entendeu? Amém. Então que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua misericórdia. Fique conosco, Pai Santo. Fique conosco. Tem misericórdia de mim, da igreja, do teu povo. Tua palavra está se cumprindo. Tem misericórdia de todos nós. Que o teu nome seja exaltado. Vai em favor da minha família, da família dos teus pequeninos, da questão, família das terras, dos pastores, das igrejas, que todos eles possam voltar a tua palavra, Senhor. E que teu nome seja exaltado. Nos espera, Jesus. Logo, Amém?